Quantas vezes você já sofreu por algo que nem aconteceu? Talvez o seu maior inimigo não seja nem a realidade, mas sim as histórias que sua mente cria. A ansiedade. Antes da gente entrar nesse assunto, se você acha que você não tem nada para aprender com os animes porque você acha que é só um desenho, você está completamente enganado. Porque nessa vida, jovem garfanhoto, dá para aprender com tudo, até com algo tão pequeno quanto as formigas. Porque elas já trabalhavam em equipe e faziam filas muito antes do ser humano existir. Se você conseguir quebrar o preconceito e ver que dá para aprender até mesmo com os animes, parabéns, você acabou de dar um passo que muita gente nunca dá. O passo para a própria evolução pessoal. Qual é, nerd? Eu sou o Renê e seja bem-vindo a mais um vídeo. O medo. Para te mostrar o perigo de sofrer por algo que ainda nem aconteceu, eu vou usar a história de um personagem de anime. E você vai perceber que esse tipo de pensamento destrói a sua mente de uma maneira muito pior do que você pode imaginar. Às vezes, as pessoas passam grande parte da sua vida sofrendo por algo que elas não podem controlar. E acabam destruindo a própria paz por causa disso. E o pior é que a gente acaba fazendo isso sem perceber. Talvez você se identifique com essa história e consiga enxergar os pontos mais destrutivos e consiga sair dessas armadilhas. Hoje eu vou usar a história do Freeza, de Dragon Ball, porque por trás da arrogância desse personagem existe uma das maiores lições sobre sofrimento por antecipação. O Freeza nasceu poderoso no sentido financeiro porque ele herdou um exército gigantesco do pai dele. E esse exército dominava planetas inteiros. E também ele era poderoso demais no sentido físico, porque ele já tinha nascido muito poderoso e ainda com potencial monstruoso para evoluir. Agora presta atenção nesse detalhe, ele tinha tudo para evoluir o exército dele e evoluir ele próprio, as suas próprias habilidades. Mas ao invés disso, ele passou grande parte da sua vida obcecado pela lenda do Super Saiyajin. Uma história que entrou dentro da mente dele como um medo constante. Um medo que dizia que algum dia surgiria alguém muito poderoso e conseguiria derrotar ele e destruir tudo que ele construiu. Esse era o medo que ele tinha dentro da mente dele. E por causa desse medo de algo que nem tinha acontecido, ele toma uma das decisões mais cruéis da sua vida: destruir o planeta Saiyajin. Você percebe a gravidade disso? Ele destruiu uma raça inteira justamente porque tinha uma possibilidade de surgir alguém muito poderoso e derrotá-lo. Ou seja, ele tomou uma atitude na vida dele sem ter acontecido algo de fato e prejudicou outras pessoas. E é justamente aqui que entra o maior perigo de sofrer por antecipação. Você acabar tomando decisões erradas justamente por algo que está na sua mente, por algo que não aconteceu na realidade. Talvez possa no futuro acontecer o que você está pensando, mas tomar decisões baseando-se em algo que nunca aconteceu não faz sentido. E você ainda pode acabar prejudicando muitas pessoas. A sua mente pode virar uma prisão. Cuidado para não tomar decisões na sua vida baseando-se em coisas que só existem na sua mente. Porque às vezes, por medo ou paranoia ou insegurança, tomar decisões estando nesse estado, você pode acabar criando diversos inimigos sem necessidade. O pior é que às vezes o problema nem aconteceu de verdade, mas na cabeça da pessoa é tão real que ela acaba sofrendo sem necessidade alguma. O mais interessante dessa história do Freeza é que realmente no futuro surge um Super Saiyajin e ele acaba perdendo uma luta para ele. Agora aqui vem um ponto muito interessante para você observar. Independente do que ele fez no passado para tentar evitar isso, não alterou o futuro. Galera, é o seguinte, ele destruiu uma raça inteira com medo da lenda do Super Saiyajin. Ele fez atrocidades para evitar isso daí. E no futuro aconteceu da mesma forma que tinha que acontecer. Então pensa comigo, galera. Existem coisas na vida que simplesmente estão fora do nosso controle. E por mais que a gente procure controlar tudo à força, ou a gente sofra por causa disso, algumas coisas ainda vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer. Você entende que se você não consegue mudar determinada situação, pare para refletir agora. Vale a pena sofrer por causa disso? Porque às vezes o que você está pensando talvez nem aconteça. Agora vem a parte mais absurda da história. A parte que tem a lição mais pesada. O seu maior inimigo
pode ser você. Galera, vocês conseguem notar que o Super Saiyajin que poderia vencer ele não seria nada. Se você focar no seu próprio desenvolvimento, talvez o medo que você tenha de encontrar algo que possa te parar não seja nada diante de você. Porque o medo que você tem de algo que tá lá no futuro não aconteceu, talvez seja forte para te vencer agora, atualmente. Mas se daqui até lá você se desenvolver cada dia mais, talvez esse problema não seja nem tão grande no futuro, porque você vai ter crescido muito mais. Agora eu quero saber, galera, qual medo do futuro já roubou sua paz? Deixa aí nos comentários.